Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta, a nossa e a sua roda de conversa semanal de temas de interesse das famílias. No passado 28 de junho foi o Dia Internacional do Orgulho LGBT, ou simplesmente Dia do Orgulho Gay. Uma data que tem como principal objetivo de consciencializar a população sobre a importância do combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária, independente do género sexual. Falar de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgênicos e demais orientações sexuais e identidades de género é também assunto de família. Por isso, o programa Sociedade Aberta associa-se ao Fórum CV, uma ONG independente e que tem como objetivo contribuir para o reforço e melhoria do nível de intervenção de diversas entidades da sociedade civil através de ações concertadas e da promoção da sua participação no desenvolvimento socioeconómico de Cabo Verde. Hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, falamos das questões LGBTI na família. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco o cantor Steffi Lima, quem cumprimentamos. Boa tarde. Olá, boa tarde. Também conosco nós temos a psicóloga Catiza Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. E ao longo deste programa vai poder participar, já sabe, é só ligar para 594 9714. 594 9714. Pode se inscrever agora mesmo, é só dar um toque para este número de telefone. A nossa assistente de produção vai retornar e você não tem que pagar nada para participar aqui no programa Sociedade Aberta. Também pode participar através do Facebook, é só procurar Sociedade Aberta. Lá pode deixar as suas questões. Este programa é transmitido aqui na TCV Internacional e através do portal RTC. É só entrar no portal RTC/TCV/direto e pode assistir este programa em direto. Hoje o nosso tema de conversa são as questões LGBTI na família. Nossa conversa tem de ser na nossa língua nacional. Não te dirigi primeiro para Steffi Lima. Steffi Lima, ele é cantor. Steffi Lima te assumi claramente enquanto gay. Steffi, primeiro nos gostar de explicar-nos a maneira que você assumir e dentro da boa família, a maneira que você começar a abordar essa questão ali na casa, uma boa família. Então, boa tarde mais uma vez e obrigado pelo convite. Steffi, me assumi para a família, não diretamente, me assumi para a família. Então, me criar numa família que tinha uma mentalidade aberta. Então, meus pais, minha família completa, é que eles fazem tipo uma reunião de família que era para perguntar-me o que é que me queria, o que é que para dizer, o que é que me era, o que é que me queria bem ser. Então, naquela conversa, começaram a dizer que a minha tia, que é mais aberta, que é a irmã da minha mãe, é que dizia-me assim: Steffi, a não saber o que é que você está aparentar ser, mas para não ter certeza, você tem que dizer nós se você querer assumir ou não. Mas na qualquer for boa escolha, não te apoio. E assim aconteceu até hoje, é as primeiras pessoas que te apoiam na minha decisão. E assim foi um assunto fácil de ser falado dentro de casa? Daquele momento que as pessoas que tinham mais medo de rejeitar-me, foi a primeira a abordar naquele assunto a mim, senti livre de falar o que me era, dos meus sentimentos e o que eu queria. Então, e outros familiares? Pai, nunca tem nenhuma ligação com o pai. Tinha era um padrasto, minha mãe nunca não tive nenhum problema também. Ele faleceu. E na zona, mas bons amigos? Foi tranquilo também? Tranquilo. A discriminação sim já me passa mais. Nem é meio. Tem algum momento assim de discriminação que você recordar? De discriminação. Ou boca te lembrar? Ou foi assim tão passageiro que a boca te preocupar com isso? Foi tão passageiro que nunca te nem preocupar. A minha única discriminação é que até ainda que me está a sofrer é no mundo de trabalho. É difícil ser cantor e assumir como gay? É difícil.
É difícil porque você tem que, na início de carreira, você tem que vestir alguém que você cair para tentar conquistar aquele espaço quando você sentir que você está à vontade que vai mostrar. Assumir gay na artista foi mais difícil do que assumir gay da minha família. Mas grinha assim já é uma coisa mais normal, a pessoa já te bate olhando como com outros olhos porque me transmitis que ele é de uma maneira, me fazes entender daquele que é, então pessoas de bate respeitar. Me torno bem para a psicóloga Catícia Lima, também mais uma vez, boa tarde. Catícia, me está a gostar primeiro de dar-nos a entender essa sigla LGBTI, o que ele é, não tem teu gente na casa que te acompanha nós gringos assim, algumas pessoas sabem bem a TI, depois lá QI, mais, o que exatamente significa a sigla que as pessoas podem entender? Realmente, mim mesma eu tive que pesquisar, porque é uma sigla, ele representa um movimento político e social para defender direitos de pessoas LGBTQIA+, dessa população, e para promover essa inclusão e aceitação na todo meio. Para promover, para dar voz, para combater discriminação, estigma social e não só, que tem vindo a acontecer ao longo de toda a história. Principalmente que história quando envolver início de tradição judaico-cristã, aquela doutrina. Mas isso já não estou a falar mais para frente. Mas para me falar do significado de todas as siglas, todas as letras, convém não falar porque a sigla, houve 3 momentos onde é que ele bate a mudar. Inicialmente era GLS, onde é que era a luta de gays, lésbicas e simpatizantes, que essa era simpatizantes, mas depois tive necessidade de estender, porque pessoas batem a reparar, porque aquela questão de homossexualidade não é só uma questão de orientação sexual, mas existe identidade de género e outras questões. Então, isso abrange precisamente, isso abrange para GLBT. E retirar aqueles simpatizantes para ser uma questão dentro da própria população e acrescentar, por exemplo, que ele tem a ver com o transexual, ele tem a ver com a identidade de género. Mas à medida que pessoas a ganhar mais liberdade de exprimir esse sentimento, mais essa população a ganhar voz, voz que foi suprimido ao longo dos tempos, foi suprimido, foi discriminado, foi estigmatizado. Mas, ao mesmo tempo que isso bate a acontecer, bate a surgir aquela necessidade de pessoas querer falar sobre si próprias, sobre eles mesmos, não através da voz dos outros. Porque quem que está a fazer discriminação, quem que tem preconceito e estereótipos, é pessoas que te conhecem aquela realidade. Quem que é melhor para falar do que é que este sentir, do que é que este a passar, senão as pessoas que passam por isso. Então, foi estendido cada vez, bate a surgir, bate a ser feitos estudos, embora dentro da família que tem estudos, bate a surgir as novas explicações, ele bate a aumentar para T, Q e A. Então, mas antes de falar daquele sigla, me estava a gostar de ter um pequeno tempo para explicar os conceitos associados, que é extremamente importante. Então, não manejo diretamente, não pode acabar de ganhar tempo. Sim. Pessoas lá na casa, muitas vezes, de desconhecer toda a dinâmica desse processo envolvido. A gente a falar de género, a gente quer saber o que é género. Portanto, a gente a confundir género com o sexo biológico. Porque o que é sexo biológico? Sexo biológico é que as características fisiológicas... Na semana passada não fizemos um programa sobre a igualdade e equidade de género e foi explicado da questão de género. Então, acrescentar, mas convém falar de género como construção social. Ele também traz as três questões e 3 termos que estão relacionados com a sigla, que é orientação de género, identidade de género e expressão de género. Então, as primeiras 3 letra que está ali, LGB, L tem a ver com que as mulheres que sentem atração sexual e afetiva para pessoas do mesmo sexo. Isso tem a ver com orientação sexual. E aquele G é homens, né? Que sentem atração sexual e afetiva. Ou afetiva, E aquele B é quando que ou mulheres ou homens te sentir para todo o tipo seja mulher, seja homem, todo o tipo de orientação, no sentido em que vou poder ficar apaixonado, seja por homem, seja por mulher, indiscriminadamente. Normalmente, hoje em dia, tem outra expressão que é pansexual.
E quando se identificar como te sentir atração afetiva e sexual, pode apaixonar, seja por homem, seja por mulher. É a mesma coisa. Quando não te falar de que ele tem, não te referia que este transexual, transgênero e travesti. Nesse caso, ele tem a ver com a identidade de género. Que eu te falar naquele outro programa, identidade é a maneira que a pessoa te percepciona ser género, que tem muito a ver, que tem nada a ver com ser sexo. Maneira que ele te percepciona ela mesma, independentemente de ser sexo daquele órgão biológico, que as características biológicas, se ele te identificar com aquele género ou não. Então, que é transexual é que as pessoas que está a sentir direito no papel do género, que escanește aquele sexo, que escanește aquele. Aquele transgênero é aquele que estão pessoas que te sentem direito no seu corpo e estão a sentir necessidade de fazer a operação para mudar de sexo. E travesti é quando pessoas estão a sentir, tem a ver com o género feminino. Né? E se não entender género enquanto construção social, né? Portanto, a sociedade determina aquele papel. Quando a boa nascer com o sexo feminino, a ter um conjunto de papéis, de forma de vestir, de forma de falar, de profissões, que já te esperou. Para pertencer a género feminino. Portanto, a género é uma construção. Então, ele te remeter para aquele quê? Aquele quê tem a ver com queer. Queer é o quê? Queer é uma teoria que te defende que tanto questões de identidade sexual como orientação de género, e já questões que já é uma construção social, e já não é determinado naturalmente. Então, que as pessoas queer, que te identificam com aquele género queer, é pessoas que estão, ora é de um género masculino, ora é de género feminino, tanto faz, independentemente de tudo o que for. Hoje, esta sentir atração para uma pessoa do sexo oposto, amanhã esta sentir o contrário, esta sentir que este é direito. A sociedade é construir que lá, dentro de mim, é como também sentir minha desejo, minha vontade e minha afeto. Aquele I tem a ver com intersexo. Intersexo é aquele que antigamente era chamado de hermafrodita. Que ele foi banido porque ele é um termo carregado de estigma. Ele é algo biológico, né? Muitas vezes pessoas estão a nascer com sexualidade, como falar na sexualidade, não te falar de que as características biológicas, ele é algo ambíguo. Bota a nascer com as duas características. Tanto que as características biológicas de sexo feminino como masculino. Que lá é que é considerado, hoje em dia, ele é chamado intersexo. Que é outro que lá é que as pessoas assexual. É que as pessoas que estão a sentir qualquer tipo de atração sexual ou afetiva para nenhum daqueles géneros. Agora, que as mais é porque tem várias formas, cada vez está a surgir, porque pessoas estão a sentir que já é possível assumir outras formas de manifestar, de exprimir. Isso ali tem a ver com aquela expressão sexual, de homossexualidade, ou aquela expressão do género, está a surgir mais. É uma variedade enorme. Então, o que é que acontece? Essa discriminação, esses conceitos, principalmente esse conceito de género, é algo que também, ao longo da nossa história da humanidade. Já me perguntar se tem filho um conceito só para poder entender, também pessoas na casa poderem entender e poder ficar esclarecido. Se tem filho, por exemplo, vou assumir como gay, foi uma escolha que eu vou fazer ou foi uma condição que eu vou ter a viver? É uma condição. Por quê? Porque pode nascer aquele. Pode nascer aquele. É que tem pessoas, naquela coisa que eu não vou explicar, tem pessoas que também assumem tarde. Tem gente que está conseguindo assumir de cedo. Por exemplo, em minha casa, um vez de demonstrar sempre em a maneira, em estilo na casa, que tem mesmo os gostos de que, por exemplo, minha irmã mais velha, que tinha mesmo os gostos de que ele. Tem sempre aquele gosto mais pelo lado feminino, mais sensível, tudo que as coisas lá. Pode nascer aquele. Só que nem todos os homossexuais, ou lésbicas, ou que gente bem transformar transexuais, que tem que ler à vontade na casa, que é para exprimir o que é que é, diz ser o que é que é. Então, ele é aquela coisa lá. Então, bota chegar a ver as pessoas, por exemplo, que assumimos, por exemplo, tem a questão da construção da sociedade, tem parentes que é homofóbicos, por isso que este ficar com receio? Sim. É muito achar que é muito lá. Porque se você pode viver numa família onde que está job livre de expressar bons sentimentos, de ser aquele boé, de fazer boas escolhas,
e escapa o iop. Lógico, vou estar sentindo medo de perder boa família, vou estar sentindo medo de expor fora de casa, vou entender? Vou ter medo de ficar desamparado daquela parte da família, ter que oprimir o tempo, ter que casar, ter filhos só por causa da família. Ao respeito à família, esse é aquele caso que eu achar que a família que te respeitar aquela pessoa que a doutora já não tinha falado aquele assunto ali. Então, me está a gostar de saber mais uma catiza ali, por exemplo, se a Lima já apresenta essa versão enquanto alguém que te vive isso na pele e te conhecendo também outras pessoas, mas catiza, pronto, enquanto especialista, enquanto psicóloga, te lidar, te trabalhar, né? Te conversar, te trabalhar, te sentir a opressão que a Steph Lima dizer que às vezes as pessoas estão a viver aquela e que medo mesmo lá dentro de família, medo de parentes. Sim, posso saber que dentro de família, é lá no seio familiar, e estudos têm mostrado isso, embora é muito pouco estudo que é feito sobre essa relação de homossexualidade dentro de família. É pouco. Mas daqueles que tem sido feito, eu tive a oportunidade de ler alguns, é no seio familiar onde é que é perpetuado que as violências mais cruéis, a agressão mais cruel. Só para dar um exemplo, tem aquela frase clichê que é dito: se é para ter um filho gay, eu prefiro ter um filho morto. Ou um filho, quem diz filho, diz filha. Se é para ter um filho gay, eu prefiro morrer a mim. Certo? Aquela família já está a trazer para dentro dele, já está a trazer aquele estigma social, aquele estereótipo, já tem aquele preconceito. Principalmente, que tem sido provado que está a acontecer, e principalmente, mas não só, onde é que as famílias que têm que os valores religiosos, certo? Então, ele tem a ver também com a questão tem uma espécie de silenciamento dessa questão. Essa questão da homossexualidade. E já não é nem só homossexualidade, tem a ver com identidade de género e orientação sexual, é uma questão que a família está a fazer parte, mais uma instituição na sociedade. Mas na toda instituição social é um assunto que, de certa forma, é silencioso. Mas esse silêncio tem muitos significados. Né? Silêncio é uma forma de homofobia, é uma forma de controle. Né? Se não quer falar nesse assunto, por que não quer falar nesse assunto? Porque é um assunto sujo, porque é um assunto, é uma aberração, é uma coisa mariota, é uma anormalidade. A família te viver, ter um filho, para uma família dizer que mas é para ele ter um filho gay, ele te prefere ter um filho morto, ou ele te prefere, que é no caso de mãe ou pai, estado morto. É uma família que te olha essa homossexualidade, primeiro que te conhecer a verdadeira dimensão da questão, mas que te olha as questões como uma doença. Por exemplo, há vários casos... Mas por que ainda existia esse caso, esses casos de sim? É modo de nossa construção, modo de nossa educação que pessoas estão a ter? Ou porque a sociedade crê que tem essa tal construção que a Tisaria a dizer? Sim. Para me explicar aquilo lá, é porque, primeiro, ainda ele tem enraizado e cristalizado na mentalidade social, na toda a área de sociedade, modo como está a dizer, na toda a instituição, até na mídia. Certo? Então, o que é que te acontece? Se não quiser entender um cozinha melhor, não puxar um cozinha para trás. Não bem entender. Houve altura, por exemplo, nos séculos XV, XVI, esse é só um exemplo, maneira que essa questão de pessoas que estavam a sentir atração sexual e afetiva para pessoas do mesmo século, maneira que as pessoas, maneira que já era visto como pessoas criminosas, como delinquentes, e o que é feito com delinquente e criminoso? As pessoas era punido, já era castigado, já era fechado nas prisões, muitas vezes já era condenado à morte. Está a existir já relatos de casos... Em algumas sociedades, mesmo ali no nosso continente, ainda tem esses casos. Sim, ainda tem. Mas deixa-me tentar o mais breve possível, porque convém a gente entender esse percurso. Para não entender presente, não tem que entender aquele percurso para chegar ali. Passado desse tempo, onde é que era visto como criminoso, entrar aquela questão religiosa, Madame estava a dizer há bocado. Antes de igreja cristã, não me tinha falar do mundo ocidental, não tinha falar do Oriente e por aí fora, que também situações que existiam, às vezes até mais grave. A partir do momento que a igreja está passando a instituir que os dogmas da igreja, que as normas, maneira que essa questão de orientação sexual e identidade de género passaram a ser visto.
Está a chamar, tem uma expressão que é sodomia. Era algo demoníaco, era algo pecaminoso, aberração, que tinha que ser tratado, por exemplo, no tempo de Inquisição. Eram vistos como maneira de possessão demoníaca. E aquele tratamento que era dado para a Igreja, numa sociedade onde é que a Igreja é que prevalece, a Igreja tem maior poder e controle, numa sociedade completamente controlada pela Igreja, olha a peso que ele tem no comportamento das pessoas. Pessoas, a maneira que pessoas passaram a ser vistas. É visto como algo anormal. Algo anormal que é um pecote que tem que ser castigado e punido. Se não bate avançar, por exemplo, para finais de século XIX... Não tem que avançar mais rápido. Sim, já me tentar o mais rápido, mas convém pessoas lá na casa entenderem as questões. Não ter opiniões do cidadão. No século XIX, é importante referir que o advento da psiquiatria, a homossexualidade e as questões passaram a ser vistas como uma doença. Pessoas passaram a ser internadas em asilos e a receber tratamento para ser tratado. Tratamentos mais cruéis. As coisas, inclusive, naqueles manuais, até a década de 1990, nos manuais de perturbação mental, manuais de psicologia e de psiquiatria, as questões já eram consideradas uma doença mental. Com a situação, nesse panorama, como dá-vos outro, maneira que pessoas, na sociedade em geral, toiam com as pessoas. Maneira que família toia. Certo? Família te vai tratar dessa forma lá. Yeah. Então agora não ouvi também a opinião de alguns cidadãos que não recolhiam na rua. Estou achar que devia ser um tema tratado abertamente, até porque já a gente no século um bocadinho avançado, a gente tem que andar na tempo também, e pessoas devem dar a sua opinião dentro de casa e devem ser falado na família. Para ter mais também aceitação. Estou achar que sim, naquela questão também de respeito, porque vou poder que aceitar, mas vou ter que respeitar quem que está a escolher ou quem que é assim, de facto. Então, vou ter que ter aquela questão de respeito. Por isso, não estou achando que deve ser falado na família, sim, para que tenha discriminação. Minha opinião, quando Deus manda-nos para o mundo, manda-nos um fêmea e um macho, não é? Então, como é uma coisa que está relacionada com a vida humana, não estou achando que deve ser igual. Vou escolher o parceiro que vou querer no mundo. Porque é destinado para Deus. Isso que é sentido que tem para aqueles dois sistemas lá. Um conviver na São Centro, onde é que é uma ilha que tem cheu, que a maioria das vezes nós que dependemos de outro ilha, é meio fogo, nós dependemos de outro ilha, nós estamos a dizer assim, lá tem cheu gay. Mas não é que a questão de lá tem cheu gay, em todo lugar tem. Só que às vezes a sociedade que está aceita em todo lugar. Então, gay, bota nem ser gay, lésbica, bota nem ser lésbica, boca de voltar gay, boca de voltar lésbica. Só que às vezes a sociedade está falando, quer voltar gay, brilho de corpo. Nem que assim, nem ser lésbica, quer voltar lésbica, nem ser lésbica. Só que às vezes nós pais não queremos aceitar. Pode dizer, nosso filho está cobriu, nossa família está cobriu. Ele volta lésbica para morrer, que se amiga voltar. É que assim, não tem que mentalizar nós mesmos, que aquela é com coisa que está voltar. Está bem no nosso gênero, não está nem ser assim. Diga a minha opinião, mas me estou achando que assim, a gente está nem ser lésbica, está nem ser gay. A gente quer voltar gay. Não estou achando que sim, estou achando que a gente devia criar criança, te explicar, né? Que cada um tem sua escolha, tem direito de ser o que é que ele quiser, criar a mente aberta. Para quando se depara com situação do tipo, né? Para ter preconceito, nem nenhum tipo de problema para lidar com aquilo. Se estiver de existências de gay, homossexual, né? Já tem uma noção que a gente pode ser tratado de igual para igual. É que é importante você ser filho na casa que você tem que aceitar uma pessoa maior que ele é. Você tem que discriminar um negro. Você tem que discriminar um lésbico, você tem que discriminar um gay. Ele nem é assim, ele é assim. Cabe a boa aceitar, cabe a boa na casa, falar para o filho, ele é sim, você tem que aceitar sim. Que ajudar a maneira de ele ficar melhor introduzido na sociedade. Nunca te condenas, cada um que te critica, deve fazer sua vida, modo que ele quer, modo que ele toca. Vou poder esclarecer os filhos sobre a opinião de cada um, se estou aqui. Se cada um pode ser individual de ser responsabilidade, modo que ele toca pode ser. Se vida para fazer individual, para não boca de negar, boca de criticar, boca de condenar. Ele criança também logo esclarecido naqueles momentos da vida, porque a vida tem duas faces, né? Face direita e face mariada. Que está bem logo esclarecido. Este vem aqui face que está aguentar. Ele é que sentido, dá? Aceita na sociedade, fala pessoas mais, o que é isso? Ele nem ser assim, eu tenho que aceitar, abre pessoas mente. Estou a pensar que é uma questão de respeito.
desde que vou respeitar, vou poder que aceitar, vou poder que concordar, mas vou ter que respeitar, só isso. Seu familiar, um amigo, chegando a você, dizer você que ele é gay ou lésbico, qual seria a sua reação? Normal. Aceitar, normal, como se fosse normal. Se parecesse um membro na família, ou um amigo, até porque muitas das pessoas também, para mim é normal, a trabalhar, pessoas, para mim é normal. Até temos pessoas maravilhosas de conviver. Então, já que principalmente familiares deviam aceitar mais e pôr nas cabeças que cada um, de modo como dizer, cada um é livre para ser o que ele quiser. Para cada um mentaliza que cada um de ser feliz de modo que ele decide ser. Programa Sociedade Aberta, hoje a falar sobre questões de LGBTI na família. Se quiser participar, dar boa opinião, lançar perguntas ali para nossos convidados, é só ligar para 594-9714. 594-9714, esse número está na Telegram assim, é só descar esse número ali de forma gratuita, poder participar, dar opinião. Dá só toque para esse número, nosso assistente de produção te voltar a ligar e poder dar opinião ali sobre questões da LGBTI na família. Steffi Lima, nós tive de acompanhar agora algumas pessoas que nos recolhiam na rua, onde é que dá a sua opinião. O que Steffi achou desses comentários? Qual é que é a análise que te fazer disso? Mostrar que pessoas já que para quis que dizer que aceitar da entrevista, porque tive alguns que aceitar também, né? Aceitar da entrevista, esta noção, já tem aquela noção, estou muito bom que pessoas já te mentalizam, algumas pessoas já te mentalizam que é uma coisa normal. Não está a gostar de ouvir também que a Tisa Lima, qual é que é a análise que está a fazer? Precisamente, porque as pessoas que falam, porque tem pessoas que pensam assim, as pessoas que falam, a gente sente aquela preocupação de normalidade, de procurar normalizar uma situação que até agora e de continuar que foi e de continuar a ser tratado como uma situação de anormalidade. A situação da normalidade te leva a estereótipos e preconceitos associados, te leva à discriminação. Discriminação é na ação e em prática que as pessoas, principalmente no local de trabalho, na escola, na oportunidade de vida, está a sofrer na pele porque já é considerado como não normal. Mas tem uma questão ali que como estou já pertinente referir, que é essa questão de maneira que vou falar uma boa filha. Vai falar uma boa filha, maneira que vou te informar uma boa filha, né? Se o filho bem perguntar, certo? É uma questão que realmente não tem ouvido eu. Mas se não pensar direito, obviamente que te acontecer, filhos bem perguntar. Isto bem perguntar, sim. E se nós filhos bem perguntar a nós, não te sentir necessidade de saber como abordar a questão. Mas me está a gostar de levar essa questão um bocadinho mais para frente ou aprofundar um bocadinho mais. Será que é uma questão de filhos ter que bem perguntar a nós? Porquê que filhos devem perguntar? Modo assunto que foi falado. Porque é assunto, aquela questão que me está a falar de um espécie de silêncio, né? Porque é aquele assunto que foi falado. Porque dentro da família, maneira que filhos te aprender. Uma das formas de aprender que a gente chama na psicologia, modelagem, observação, quando pais, maneira que o pai está a falar, o que é que o pai está a fazer, se ideias, se atividades, tudo enquanto isto influencia esses filhos. Se dentro daquela família, esse assunto, como ele é silencioso, ele é um assunto tabu, o filho está a ouvir em algum lugar, às vezes nem na escola. Pode ouvir, às vezes, na escola também nem falou tão abertamente. Embora que a situação te acontecer, também tem uma necessidade de uma novidade de filhos que sabia, agora ele vem perguntar. Uma criança que sabia, ele vem perguntar. Será que nós, numa sociedade, já que estava na altura de não começar a falar abertamente sobre as questões, não como questões anormais, é uma coisa tão mariota que ele tem que perguntar, oh Deus, maneira como te bem explicar. Esse também é uma questão carregada de estigma, né? Carregada de preconceito. Mas a criança pode perguntar a Catiza qualquer coisa. Modo, por exemplo, criança, por exemplo, menino, quando é menino mais novo, maneira como nascer é uma oportunidade também. Às vezes, isto começar a se pergunta que vou dar a esperar chegar naquele momento próprio, que é para explicar, e que assim pode ser um momento bom, que é para a família explicar ou não. Quando que lá acontecer, obviamente que a gente explica com toda a naturalidade. Não como se fosse uma coisa anormal, uma coisa mariote, nem uma coisa mal vista, mas a tentar explicar com a maior naturalidade possível. Mas para não fazer isso,
Para não explicar que essa naturalidade, não tem que estar de informado e não tem que estar atento qual é que é o nosso sentimento e nossas crenças em relação a esse assunto. Porque é que a nível de conhecimento que não tem acerca do assunto também influencia a nossa explicação. E hoje em dia é possível pessoas estarem informadas, sim senhor. Pessoas têm acesso a todo o tipo de informação. Pessoas que têm interessados e que têm criança em casa têm acesso a esse tipo de informação. Steffi Lima também me está a gostar de ouvir, Steffi, sobre essa questão ali. Por que é necessário pessoas respeitar toda gente de igual forma? Lá atrás, está a falar da igreja cristã de uma forma geral, mas a mim tem conhecimento, por exemplo, que em algumas igrejas dizem que todo mundo é igual e deve ser respeitado, mas nós todos é igual perante Deus. Assim que é algo que pessoas devem ter na mente, ninguém que está ali para julgar aquele outro, né? Mas me está a gostar da Steffi Lima dizer por que é necessário respeitar igualmente toda gente. Mas não te falar, é uma questão de direitos humanos, não é? Minto tchau, não tem respeito a toda gente igual. Porque, por exemplo, me dá um exemplo de mim. Me já me diga, às bastas, olha que é um homem que está lá. Ambém põe cabelo de cor diferente, ambém fazer uma maquiagem. Tem gente bem louca, às vezes que me este falar. Só na se olhar, se expressão, já te mostrou que bom é alguém estranho. Instinto eu como alguém estranho. Então, aquela coisa, vou te incomodar aquele. Vou te incomodar aquele. Tem gente já que te falar, tem gente que te aceitar. Deixa eu dar um exemplo. Amba cantar no lugar onde também referi o nome na qual ilha como estava. Então, tinha alguém que era para agendar-me shows. Aquele alguém conseguia agendar-me show. Mas, este que estava com o Shem, vai porque aquela pessoa que aceita-me dizer está confiar no seu gosto musical. Então, ele aceita-me, ele trata tudo jogar. Mas quando cantar, nunca era para um cantar, era para ter já datas específicas de 15 meses. Então, no público, já que vou lá, sempre está a ficar a dizer, por que eu vou cantar naquele tal lugar? Mas dizer, não, nunca fui de modo mais. Porque isto tinha que vai fazer agenda. Então, hoje dizer que a pessoa que está a agendar, mas que a Cris nem dizer-me que é X lugar, quando vai cantar, dizer que isto que quer uma pessoa de tipo de cantar nesses lugares. Porque também tinha a imagem do espaço. Que é aquele parte quando dizemos que está a espiar o trabalho que está a fazer. Está a espiar para a aparência. Não tem uma pessoa na linha, já não tem dele. Crislene, boa tarde. Boa tarde. Crislene, te chamamos de onde é? São Centro. Muito gostado de ouvir os comentários sobre esse tema que nós devemos abordar, questões LGBTI na família, e se tiver perguntas para nossos convidados, está à vontade. Não queria saber também por causa de tem gente que é lésbica ou não interessa escolha sexual, mas só que tem um problema grave que é já dizemos. Para uma família já é igual que a gente que não é uma coisa feia, ele que a pior coisa é que tem um homem envolver, uma mulher envolver. E tive uma vergonha para a família, não me brigoca para falar a ninguém, mas está sempre calada assim. Não queria perguntar, mas não é que é possível abrir uma família para que seja rejeitado. Está bem, então, Crislene, não te agradeceu a participação. Muito obrigado. Nada. Essa pergunta está para Catiza. Sim, com certeza. Catiza Lima. Catiza Lima. Pois agora não te vi... Essa é uma pergunta um bocadinho complicada, porque nunca tem uma resposta. Nunca tem uma resposta. Se não pensar direito, mas é como tu bem saber, mas é que tem uma receita. Mas é que você vai falar uma família sem ser rejeitado. Então, depende daquela família. Já o coração falar, pode ser um. Nem isso, nem questão de já coração falar. Por um lado, tem que a pessoa ganhar coragem ou não, que lá te envolver uma série de questões. Por outro lado, tem aquela família, não te falar de quem é naquela família. Qual é que são as crenças? Qual é que é esse nível de conhecimento? Sim. Você sabe se você está a ser rejeitado ou não? Se você conhecer a sua família, se você conhecer a maneira que está a pensar sobre o assunto, vou poder saber mais ou menos. Agora, maneira que me ia dizer,
vou poder assumir, decidir, falar. Mas isso é algo muito subjetivo. Porque quando você assumir perante a família, uma coisa é vou ganhar coragem de exprimir e de assumir, outra coisa é vou estar preparado para a reação daquela família, que é lá, nunca saber dizer para a família te aceitar direito, a própria família, moda me estava ali a falar, mas nós colega hoje, a própria família pode pôr a vontade. Certo? Mas para ter necessidade de assumir perante a família, porque a família, muitas vezes, a família está a olhar o que é que está a passar e a família está a fingir que quer saber. Normalmente, pais, principalmente pai e mãe, estão com esses filhos direitos de saber, claramente. A família está a preferir que abordar o assunto. Gente que pode controlar aquela reação daquela família. Por mais que, independentemente da forma que você vai assumir, boca tem nenhum controle. Certo? Porque a reação daquela família vai depender das crenças acerca do assunto. E modo me estava a dizer, normalmente, pessoas que te assumem com receio de quebrar a expectativa de família, porque já está a conhecer essas famílias, já está a saber que isto vai ser alvo. Modo me referi há bocado. Dentro de família onde é que está a acontecer maiores violências e crueldade. Já há casos relatados em alguns países onde é que pais estão a matar os filhos. Onde é que pais te apanhar filhos, te pôr na rua, onde é que pais te levar filhos para médico, para a igreja, para psicólogo, para tratar. Porque é que te entendes que te aceitar. Não tem mais um telespectador na linha? Sim, com certeza. Já não atendeu. Portanto, Solange Medina, olá, boa tarde. Boa tarde, Solange. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Solange, não está a pedir para prestar atenção só no telefone. Boa tarde. E som da televisão, por favor. Não está a gostar de ouvir comentários e também se tem alguma perguntas ali para os nossos convidados, está à vontade. Boa tarde. Boa tarde, mais uma vez. Sobre esse assunto que não dito falar, de questões de LGBTI na família. Vamos perguntar se na família, se os pais... Vou ter que ouvir só no telefone, eu vou ficar ouvindo o telefone e a televisão bota acabar para atrasar um bocadinho de responder. Tire som da televisão, por favor. Ouvir só no telefone. Entenderam hoje? Ok, já me sei ver a televisão. Agora fazer bom comentário e pergunta também se tiver. Não, estava a fazer uma pergunta. Vou ter mãe com os pais assim, bem que a situação, quando sabe que esses filhos gay ou que ali desde menino, quais são as reações que podem reagir sobre? Você podia contar-nos um caso concreto que você consegue, que você está gostado de colocar ali, que as pessoas podem ajudar? Um caso concreto. Nem se citar nome, mas poder só dizer. Tem uma família de meu filho que vê aquela situação lá. Então está nesse pessoal tem. E gente que está contente. Para modo ele não era assim. Agora eles querem ser assim. Não dá nem para explicar a maneira. Tem receio de falar do assunto? Mas por quê? Por que tem esse receio de falar do assunto? Não, ali na casa que às vezes está a querer que eu falar sobre isso. E estas pessoas estão lá, mas boa também, não é verdade? E este está a acompanhar o programa também. Mas assim está ficando hoje difícil. Nunca sabia se os nossos convidados te entender. Só te entender, se posicionamento? Nunca sabia se me entender direito. A telespectadora precisa saber a maneira que você lidar. Lidar mal, assim, maneira como te lidar. Sim. Assim, já me disse, mas um sobrinho meu. Maneira como te lidar a ele, e já vem assim, alguém gostar assim, de um menino ser colega. Primeiro tinha um rapazinho, agora não gostar de uma menina. A outra, vamos fazer uma lição entre tira. Não pode fazer coisa nada, quando trabalhar na outra, ele vai ganhar surpresa. Ela relaciona uma menininha, agora relaciona uma mocinha também, não é isso, né? Ele vai ganhar surpresa, então fica assim. Você sabe o que fazer. Já não viste a filha, irmã? Ele quer ser mãe, ele quer ser tia, ele quer ser mãe. Já não viste a filha que tem nós também? Ele que já passou por isso, né? Já deve ter passado por isso há alguns anos, né, Stefilima?
O que estava a dizer esse tia? É que está aflita? Para bem entender, ela quer saber o que seu sobrinho é, definitivamente. Sim. Então, já tive por dentro que ele teve envolvimento com os dois sexos diferentes. Assim, não pode dizer, ele pode estar a experimentar naquela parte de experimentação para espiar se ele é gay ou se ele é heterossexual, ou se ele é bissexual. Porque é moda que já me tinha falado antes, que queria sim a perceber, para mesmo para jovens, de seus jovens, de 15, 16, 17, 18, ele já está decidido o que é. Ele é bissexual, está a gostar de todos os tudo este, gostar de envolver mais tudo este, este sentir direito de envolver mais tudo este, que sentir direito mais um só. Então, ele é normal. Então, acho que ele é normal, porque, por exemplo, se ele é novo, ele pode estar... As pessoas tentam andar. Alô? Sim, sim. Você está na linha ainda? Não, não tem linha. As pessoas tentam andar. Ele tenta andar. 17. 17. Yeah. Vou poder continuar. 17 anos. 17, já ele é novo ainda. E a certeza é agora que ele tenta sair, agora que ele tenta conhecer a vida, agora que então é aquele parte que ele faz, que já passa para ele, que pode ver, é naquele faz experimentação. Ou seja, está em dúvida ainda. Tem dúvida. Será que me é gay? Será que me é hetero? Ou será que me é tudez? Se ele for tudez, se ele sentir bem que tudez, lógico que ele vai manter tudez. Se ele for gay, lógico, mais para frente ele também dizer que ele é gay. Ou se ele é hetero, ele também dizer que ele é heterossexual. Está bem, não te agradecer a participação. E você ficar esclarecido? Tá bom, muito obrigado então. Obrigada eu. Nada. E nós não te voltar aí para nossos convidados. Também queria dizer alguma coisa, algum comentário sobre esse assunto ali em concreto? O que é que eu me senti? Que eu me senti a senhora um bocadinho perdida, sem saber o que fazer. Dali que, e ele tem receitamento familiares na casa, mas de barrias. Ele quer estar muito por dentro de muita coisa. O que é que ele sabe é relativamente aquele estigma associado à situação e ele está precisando de ajuda do que fazer, de uma orientação. Minha orientação que me estava a dar, quanto mais informada uma pessoa tiver, mais preparada ele está para poder ajudar. Ajudar no sentido, no qual é sentido. Por um lado, ele tem ser sobrinha, que entender ser sobrinha ou sobrinho. Ser sobrinho, que precisa, que dentro de família tem uma função de proteção, de apoio, de socialização, de afeto. Né? Nesse caso da sobrinho, quando existe discriminação lá fora e dentro de família também existe discriminação, imagina o sentimento de solidão, que muitas vezes, e de isolamento, que muitas vezes te prejudica seriamente aquela construção de subjetividade, nesse caso é um adolescente, na construção de ser subjetividade pessoal, na ser desenvolvimento sexual, chamamos assim, saudável, na ser vivência sexual saudável e principalmente ele te afetasse a saúde mental. De trazer casos, convém a família saber disso, de trazer casos graves de depressão. Depressão é uma doença séria, depressão, ansiedade também é uma doença séria e data de outros problemas mentais associados. Mas, então, voltando ao início, convém informar. Quanto mais informação, melhor. Porque muitas vezes a informação que não tem é baseada nos estereótipos. Diz que mocinho que está estimado da menininha, a menininha tem que gostar só de mocinho. Esses são estereótipos. Mocinho, a menininha ou mocinho que está a gostar do mesmo sexo ou que está a gostar de vestir assim, está a gostar de falar assim, é um pecado, é uma coisa mariota, é uma aberração. Tem que ser condenado, né? Que é que a ideia que pessoas têm lá na casa, mas pessoas ainda coem a coisa de outra forma. Por exemplo, não pôr na questão de direitos humanos. Não tem um ser humano. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão está a dizer o quê? Todo homem tem a nascer, homem e mulher, tem a nascer livre e igual, em dignidade, perante a lei. Independentemente de ser religião, independentemente da cor de ser pele, de sexo, de onde é que nascer. Isto tem direito à liberdade, à intimidade e privacidade, à dignidade pessoal. Não reparar nos filhos, nos vizinhos, nos amigos, não te privados desse direito. Por quê? Por causa de uma coisa que não aprendi, que foi transmitido na sociedade, mas que nunca tem nenhuma prova que assim seja.
não te tu vi o que é que a sociedade está a dizer, o que é que estes estereótipos batem bem ao longo do tempo, nunca te tu vi, esse é o conselho, outro conselho que me te dá esse dia, ouvir, escutar, bom sobrinho, escutar o que é que ele te sentir, escutar a maneira que ele te sentir, escutar onde é que ele te precisar de ajuda, escutá-lo, vou compreendê-lo, vou aceitá-lo. Um Cristo também acrescentar está à vontade. que já ele já saber que ele tive relação naqueles dois sexos diferentes. Então, se ele quer te dizer mais, vai bom, perguntar-lhe o que é que ele acha. Tentar dizer-lhe o que é que vou sentir quando vou fazer aquele, quando vou fazer aquele lá. Sim. Tentar te à vontade para explicar. Ele te fala em termos de afeto, né? De afeto, sim. Ele te dá também. Ele te dá quando vou é aquele chop saber que eu tive com as duas relações. Então, que vou calar. Insistir, vou perguntar-lhe o que é que ele acha, o que é que ele sentiu, o que é que ele queria fazer. Mais um telespectador na linha, agora é Marlene Almeida. Boa tarde, Marlene. Muito boa tarde. Marlene, te chamamos de onde? Cá de São Vicente. São Vicente. Nota com participação massiva de São Vicente. Está a gostar de ter Quijotilhas também, né? Mas o assunto é não saber que exília é uma ilha onde não pode dizer assim, pessoas estão a respeitar aquele outro com mais... né? Não pode dizer assim, não é vera? Neste Claro, tipo de assunto assim. Marlene, fala-me a nós e fazer o comentário e também se tiver pergunta para os convidados. Não. É simplesmente para parabenizar esse assunto pertinente da sociedade de hoje, em pleno século XXI. É impossível alguém discriminar pessoas da LGBTI. Não queria simplesmente colocar duas questões que é pertinente para nós. Então, já perguntar que a idade é recomendado para abordar esse assunto na família, mas crianças. Sem feitos de sustentabilidade, dentro de respeito pelos direitos humanos, que a idade que é recomendada. No caso, não sabemos de família, às vezes, que nem todas as informações são dadas de forma mais clara. E escola, como sendo que a segunda família de uma criança, não tem passado cheio casos de discriminação, bullying, principalmente em intervalos na crianças de faixa etária das 6 às 12, mais ou menos. Então, qual é a melhor forma? As pessoas podiam abordar esse assunto na sala de aula sem ferir a sensibilidade e valores que este trazem de casa. Então, nós também ouvir a resposta ali rapidamente, porque este está dizendo assim, não te mais atenção ainda. Muito obrigado pela participação. Tem algo, não vem para Catiza, então, para dizer nós, tem idade, Catiza? Que tem idade. Que tem idade, depende de variadíssimos fatores. Mas depende daquela criança, depende daquela família e de muita coisa envolvida. Mas me estou o essencial, independentemente de todos os fatores, que dá para não falar tudo, mas o essencial, quando dentro de uma família é enxenote, como de falar de família, já falar de escola também, nas duas instituições, é enxenote e abordado a questão dos direitos humanos, por exemplo, de forma eficaz, efetiva e eficaz, falar sobre direitos humanos, direito ao respeito da pessoa humana, independentemente da sua orientação, modo me estava a referir, modo está lá escrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Quando não fala eficazmente, a não está a falar do respeito para a diversidade. Não está a falar de respeito para tudo o que é diferente. Nem o facto de você ser diferente daquilo que me é, daquilo que me vê dizer que é normal, como te também discriminou, como te também pôr de parte, como te também agrediu e por aí fora. Essa é a mesma coisa dentro de família. Uma família que está a promover conversa e discussão e abordar assunto no dia a dia, independentemente da idade da criança, sobre o que é direitos humanos, o que é respeito para direito humano, já lhe tenta dar passos, grandes passos e passos importantes para abordar, para falar desse assunto. Porque antes da questão da LGBTQI e por aí fora, não tinha de falar de seres humanos, de pessoas. Por outro lado, é a mesma questão, empatia. Por que nunca está a falar na disciplina de cidadania, para além de direitos humanos, quando não falamos, tem de falar de forma eficaz. Falar de forma e ensinar de forma que ele tem efeito na prática. Qual é que é o efeito prático? É diminuição de discriminação, é pessoas passar a olhar os outros com outros olhos e não com olhos discriminatórios. Então está a falar de empatia. Empatia o quê? Empatia não é pôr no lugar do outro, que é uma coisa quase impossível. Empatia é capacidade de escutar o que aquele outro tem para dizer. Não para escutar no sentido de responder-lhe, mas para escutar, para compreender-lhe e para aceitá-lo. Essa é uma coisa que pode ser praticada. Ensinar-te nas crianças dentro da nossa casa.
Também a mesma coisa na escola. Dentro de casa, a maneira que ele pode ser isto, note, através dos exemplos. Maneira que não está a tratar os outros, maneira que não está a falar sobre essa população. Às vezes pode acontecer que não tem um amigo, um familiar, um amigo, bem, tratá-lo com toda a normalidade. Exatamente. Nem bem falar como se fosse uma coisa normal, igual não te bem abordar algo normal. Não, aconteceu por acaso. Para a primeira vez ali no programa hoje, já não atender, não com está a certeza, falar com certeza, sim. Portanto, não tem Henrique Cruz, olá, entenda a senhora Henrique. Henrique, me também dá só um minuto por causa do tempo, não está a gostar de ver comentário e também perguntas. Muito boa tarde. Boa tarde. Concentração no telefone, Henrique. Quantas pessoas ligamos a concentrar no telefone por causa de uma diferença de alguns segundos entre televisão? Boa tarde. Boa tarde, sim, sim. Você ouvir só no telefone. Se você ouvir na televisão, não ficar de tudo, veste a dizer assim a mesma coisa. Como pessoas ligar, é te som da televisão, prestar atenção no telefone. Ok, muito. Boa tarde, sim, sim, já não ouviu. Boa tarde. Muito boa tarde, senhora Dair. E você avançar. Boa tarde, senhora Dair. Boa tarde, mais outra vez. Olha, não está a gostar de fazer uma pergunta, cumprimentar a senhora psicóloga, que foi muito esclarecedora relativamente a essa questão ao longo do tempo, mas perguntar o seguinte: há algum trabalho, algum levantamento feito na Cabo Verde no sentido de saber qual é o nível de entendimento das pessoas nessa questão? O que é que a senhora psicóloga está a pensar que é possível fazer na Cabo Verde para minimizar os problemas, de modo a evitar que pessoas que continuam a sofrer, principalmente no seio familiar? Relativamente ao Sr. Lima, teve alguma situação que aconteceu e que foi ao contrário daquele que foi repelido e que a apresentar? Isto é, nunca foi aceito. Nunca foi aceito. Tive uma situação que nunca foi aceito. Está a falar de organização reconhecidas, privada ou não. Qual é que foi o sentimento nessa situação ali concreta? Está bem, então, não te agradecer a participação. Muito obrigado. Nós também ouvi agora comentários ali. Nós começamos então para a Catiza Lima. Sim, sim. Muito gosto. Tem que ser muito sucinta mesmo, sim, por sim. causa Então, do deixa-me tempo. tentar ser o mais sucinta possível, porque eu tenho tendência a querer abordar tudo. Relativamente a estudos feitos na Cabo Verde, que eu tenha conhecimento, infelizmente, creio que não. Que tem estudos, e principalmente relacionar o tema com a família. E mesmo internacionalmente tem muito pouco feito. Na Cabo Verde nunca tem conhecimento. Relativamente a o que é que pode ser feito para minimizar, é uma coisa complexa. Já tem a ser feita alguma coisa, mas quando me falar de uma coisa complexa, é muito complexo mudar que estereótipos sociais. É muito complexo mudar crenças e mentalidade que têm enraizado há séculos dentro de uma família. Nesse sentido, aquela questão que me está a referir, se não começar, em termos preventivos, não começar a fazer aquela questão dentro das escolas, e não só, esse foi só um exemplo, essa questão de trabalhar empatia e conhecimento e respeito para direitos humanos, já não tenta a fazer teu. Se não começar a ensinar na escola, porque quem já está com essa mentalidade bem enraizada, é muito difícil mudar. Mas o que é que já está bem de ser feito? Por exemplo, olha um programa. Embora muitas vezes aquele discurso que é vinculado na comunicação social e noutras instituições, inclusive na instituição de trabalho, é um discurso discriminatório, é um discurso imbuído naquele preconceito, naquele controle do corpo humano, certo? Mas já era de bom tom e levar mais seriamente no currículo escolar, essa é uma sugestão, no currículo escolar, abordar as questões de forma aberta, sem ser um tabu, que não te bem falar, algo anormal. Incluí-lo para falar normalmente. Mas abordar não questões de género mas só para concluir essa parte ali, se abordar a questão de sexualidade sem relacionar com o género, já é algo difícil e muito polémico, capaz que querer para ser abordado, imagina. Portanto, é um caminho muito difícil, mas não impossível. Não vi agora se deve responder também, que aquele pergunta me pediu também ser sucinto, porque no nosso tempo... Falar a verdade, que entender muito, certo? Se tive algum caso em concreto, que instituição que vou sofrer discriminado, que ali que ele queria perguntar diretamente. Se tive se pode ter algum caso em concreto, isso vou poder partilhar com nós. Um caso em concreto.
Não, tive aqui espaço. Acabou a contar ali no programa. Já me contar no programa. Então a gente te lançamos a dois uma pergunta final, que é um telespectador que ali já dizemos algumas vezes, me te espiar na mensagem. Porquê, ele é uma última pergunta, mesmo te medimos 30 segundos mesmo para responder, porquê respeitar a comunidade LGBT? Porquê respeitar a comunidade LGBT na nossa sociedade? Por que respeitar? Por que não? Por que discriminar um ser humano? Porque antes de ser comunidade LGBT, é um ser humano. É um filho, é um pai, é uma mãe. É uma pessoa. Por que discriminá-lo? Agora eu não ouvi também, Stefan. Minha resposta é muito indiferente que a seu. Por que não tem que respeitar? Não tem que respeitar porque não tem que respeitar. Respeitar o homem. Respeitar o homem, a mulher, ou seja, a pessoa humana. A pessoa humana, que não vem que de família. Tudo família, vou aprender que eu tenho que respeitar. Tudo gente é igual. Tudo gente é igual. A minha modo é diferente, que eu tenho que respeitar. Então, estou achando que não tem que respeitar. Muito agradecer a gente a dois ali para estar de Manos, ali no programa. Muito obrigado por estar de Manos. Obrigada. Obrigado. E hoje ali no programa, não tive de falar sobre questões LGBTI, já sabem, podem encontrar esse programa ali nas redes sociais, na página da RTC, é só procurar. E depois, na próxima edição, não tem estado a falar é de um outro assunto, não tem estado a falar ali no programa integração de imigrantes. Portanto, boa noite, nós voltamos a estar juntos na próxima segunda-feira, dia 11 de julho.